Para o livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versos 1 a 11. Atos 1, de 1 a 11, diz assim a palavra do nosso Deus. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, ausentassem de Jerusalém. Mas de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas sereis batizado com o Espírito de Israel. E disse-lhes, não vos pertence, vai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o viste ir. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo tempo que nós temos de comunhão, abrir a tua palavra, ó Deus, e olharmos o que tu tem para as nossas vidas depois desse tempo aqui nesse mundo, ó Deus. Que nós possamos nos manter firmes, fiéis, te servindo, aguardando o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é iminente, e que possamos ser encontrados fiéis, servindo em espírito e verdade. Ajuda-nos a fazer aquilo que seja para a honra e glória do teu santo nome. Abençoe a tua palavra, que ela possa fazer a obra em cada coração. Em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. A segunda vinda de Cristo. Em tempos difíceis, irmãos, em tempos de grandes dificuldades que são impostos por essa pandemia, muitas vezes nós nos esquecemos da grande promessa do nosso Salvador Jesus Cristo em retornar para nos levar eternamente para estar na sua presença. Levar quem? Todo aquele que já creu nele como Salvador. É a promessa da palavra de Deus e nós devemos estar atentos e vivermos dia a dia em tempos difíceis, esperando esse glorioso dia. Nós assistimos por todo esse mundo perseguições, como está acontecendo lá no Afeganistão com o Estado Islâmico, perseguindo o Evangelho, perseguindo aquele que declara Jesus Cristo como Salvador. Isso são sinais do fim dos tempos. Então, pastores missionários estão sendo retirados de lá para preservarem suas vidas, em razão dessa perseguição. Muitos têm morrido, crentes em Cristo lá daquela própria localidade, pela perseguição em razão da sua fé em Jesus Cristo. Mas têm se mantido firmes, servindo ao Senhor. Fora países como China, Coreia do Norte, Cuba, países comunistas que não permitem que o evangelho seja propagado, países onde o hinduísmo, o islamismo é muito forte, também tem perseguição contra o evangelho. Mas nós precisamos, irmãos, estar atentos, porque tudo isso são sinais eminentes para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz aqui no nosso texto, no versículo 3, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então o crente precisa estar envolvido com coisas, não desse mundo, mas concernentes ao reino do Senhor, porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos exorta que nós devemos aplicar as nossas vidas nisso. E como nós podemos aplicar? Aguardando a promessa da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus 28, 9 e 10, indo Jesus ao encontro deles, os saudou-os. Chegando aos seus pés, elas adoraram. As mulheres adoraram a Jesus Cristo quando ele ressuscitou ao terceiro dia. E elas foram ver no túmulo se procurar a Jesus Cristo e viram que ele estava ressurreto. E elas adoraram o nosso Senhor, mostrando que Cristo venceu a morte
E isso, para nós como crentes, poderia ser o suficiente, mas nós temos uma promessa maior de uma vida eterna na presença do nosso Salvador. Ele venceu o pecado, morrendo pelo nosso pecado na cruz. Mas nós devemos viver de forma a esperar o seu retorno. Por quê? Porque Cristo fez muito mais do que morrer na cruz. Ele nos dá uma vida eterna na presença do Deus Todo-Poderoso. Paulo fala em 1 Coríntios 15, 19, infeliz é o homem que espera em Jesus Cristo só no presente mundo. Por quê? Porque tem uma promessa maior de um reino aonde o pecado não vai ter mais poder sobre nós, nós vamos viver eternamente na presença do nosso Deus. Então, o Senhor, ele quando ressuscitou, ele esteve no nosso meio durante 40 dias, mostrando sobre o reino futuro. Para quê? Primeiro, mostrar que ele venceu a morte, porque quando todos aqueles apóstolos viram a Jesus Cristo, puderam ver que realmente era o próprio Senhor, e ele havia dito isso antes de morrer na cruz, que ele ressuscitaria ao terceiro dia, e ele se manifestou nesses 40 dias para mostrar o seu poder em ressuscitar dos mortos. Mas nesse período, ele falou acerca do reino futuro, o reino reservado para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então ele apareceu aos seus discípulos, e Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, 6, que ele apareceu a Pedro, apareceu a mais de 500 e apareceu a ele também. Para quê? Para manifestar a sua glória. Então, irmãos, nesse Senhor ressurreto, esse que venceu a morte e esse que se manifestou naquele presente tempo, num corpo glorificado, esse é o nosso Salvador e esse é o que prometeu que nós um dia estaremos na presença desse Senhor, com um corpo semelhante ao corpo de nosso Senhor, um corpo que venceu a morte, um corpo que venceu tudo aquilo que ele sofreu por nós, para um dia nos dar um corpo semelhante ao dele, para nós vivermos eternamente na presença do Deus Todo-Poderoso. E aqui no versículo 11, os anjos dizem, varões galileus, por que estáis olhando assim, de forma tão espantosa? Ele disse que ele ia para voltar junto ao Pai, mas ele prometeu que um dia virá buscar todo aquele que crê nele como Salvador. Então, irmãos, nós devemos pregar o evangelho da salvação, da redenção em Jesus Cristo, mas também o evangelho que nos assegura, nos dá a certeza de que um dia nós estaremos eternamente com o nosso Senhor e Salvador. É o que os anjos estão vendo aqui. Ele há de se manifestar um dia. Quando? Nós já vamos ver quando ele vai se manifestar. Então, irmãos, esse Jesus foi recebido nos céus, está na glória do Deus Todo-Poderoso. Um dia ele voltará. Voltará literalmente num corpo, assim como aquele corpo que ele subiu para o céu, ele voltará no mesmo corpo. Por quê? Porque é um corpo com a glória do Deus Todo-Poderoso. Quando Jesus Cristo apareceu para os discípulos e naquele período Tomé não estava junto, Tomé ficou incrédulo de que ele só acreditaria se ele visse as marcas dos cravos na mão do Senhor e se ele pudesse tocar. E aí quando Jesus Cristo se ausentou daquele período ali, depois de 8 dias ele voltou, Tomé estava junto e quando ele viu a Jesus Cristo, ele disse, Deus meu. Por quê? Porque ele viu. Irmãos, nós não vimos o Salvador, mas nós cremos na palavra que é pregada e isso é suficiente para nós. Por quê? Porque é a palavra que transforma a nossa vida e dá salvação. E essa mesma palavra que dá salvação tem essa promessa eterna de estarmos na presença do nosso Senhor, porque ele vai voltar para nos buscar. Que maravilha! E nós devemos, irmãos, viver por isso dia a dia, como se fosse hoje o dia de nós nos ausentarmos daqui desse mundo, estarmos eternamente na presença do nosso Salvador. Por quê? Porque depois que nós recebemos a salvação em Cristo, nós somos peregrinos, nós somos passageiros nesse mundo. Temos uma responsabilidade, nós já vamos ver qual a nossa responsabilidade nesse tempo, mas devemos nos envolver com as coisas concernentes, versículo 3, ao reino de Deus. Isso não pode fugir da nossa mente, do nosso coração, mesmo que eu precise trabalhar, mesmo que eu precise cuidar da minha família, mesmo que eu precise me relacionar com os irmãos na fé, eu não posso perder de vista que Cristo está voltando. Devo viver dia a dia ansiando esse momento. Por quê? Porque eu vou ter um corpo glorificado como o do Senhor, livre do pecado, livre da dor, livre do sofrimento, livre da labuta diária que eu tenho que ter
hoje para me manter nesse mundo. Você tal qual o meu Salvador. Então, se você não aceitou Jesus Cristo como Salvador, pense nisso nessa noite, para que tu possa se preparar para quando o Salvador retornar, tu possa receber esse corpo glorificado. Por quê? Não por causa das tuas boas obras, mas porque tu creu nesse que veio ao mundo, morreu pelos teus pecados, ressuscitou ao terceiro dia. E vai vir te buscar se tu crer nele como Salvador. Senão, tu vai permanecer nesse mundo sofrendo as consequências da tua decisão. Qual o tempo, versículo 6, da volta? Senhor, qual é o tempo que tu restaurará o reino de Israel? Foi a pergunta que foi feita ao Senhor. E o Senhor diz claramente, lá em Mateus 24, 36 a 44, porque ninguém, 1 Tessalonicenses 5, 2 e 4 diz que, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, sem aviso. O ladrão, quando vem, ele não avisa. Ele vem, elimina, ele rouba a tua casa. Ele não vem te avisando, assim vai ser a volta do Senhor. Ele prometeu que volta, mas ele não diz, vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser daqui a um ano. Esteja preparado, esteja vivendo de forma a remir o tempo, a viver o reino de Deus aqui nesse mundo para a chegada do Salvador, viver de forma santa, com fidelidade, de forma irrepreensível, aguardando esse Salvador. Essa é a responsabilidade nossa como crentes, evangelizando, pregando a palavra, alertando as pessoas para a sua necessidade de salvação em Cristo Jesus. E o versículo 4 de 1 Tessalonicenses 5 diz, mas vós, irmãos, já não estáis mais nas trevas, para que aquele dia vos não surpreenda como o ladrão. Então esteja preparado, meu irmão. Viva de forma santa, viva de forma a não ser envergonhado quando o Salvador voltar. Pegar tu fazendo coisas que não agradam ao Salvador, que morreu pelos teus pecados e que vai vir te buscar. Então essa é a nossa responsabilidade. Não sabemos, mas estejamos dia a dia preparados. Não terá aparência visível o dia da volta do Senhor. Diz lá em Lucas 17, 20, e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não vem, ele não vai se mostrar, vai ser como o relâmpago que sai de uma extremidade do céu e vai para outra, e nós mal vemos que ele passou. Vai ser assim a vinda do Senhor, como um ladrão. Vai pegar muitos de surpresa, vai envergonhar muitos porque não vão estar preparados. Que eu, irmão, que tu possa estar preparado para esse glorioso dia. A pergunta é, como eu tenho vivido o presente dia? Como eu vivi o dia de hoje? Será que eu vivi realmente esperando a volta do Senhor? Ou eu me esqueço dessa promessa maravilhosa? Então, muitas vezes nós não nos referimos a passagens importantes como essa, e isso tira o nosso foco de viver esperando o Salvador. Quando nós vivemos esperando o Salvador, se vivermos assim dia a dia, nós vamos viver de forma a agradar a Deus, porque eu não vou querer ser envergonhado. Agora, se eu esqueço dessas promessas e vivo conforme o curso da minha vida, eu não vou estar pronto para o retorno de meu Senhor. Não vou ser deixado nesse mundo, mas vou ser envergonhado por não estar pronto. Estás pronto? Tem te aprontado dia a dia? 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17, fala sobre como será aquele glorioso dia. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele
nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Para quem Cristo vai voltar? Para quem? Diz aqui claramente, versículo 13, para os que esperam. Versículo 13, o final do versículo. Muitos vivem sem esperança. Esses que vivem sem esperança nesse mundo são aqueles que ainda não creram em Jesus Cristo como Salvador. Jesus Cristo não vai voltar para esses. Mas para nós que já cremos, nós temos que esperar, irmãos, porque é para nós que ele vai voltar. Para aqueles que têm essa esperança, porque há uma promessa dele voltar. Em segundo lugar, Cristo vai voltar para os que já morreram em Cristo. Versículo 13 diz: não quero que ignoreis acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais não têm esperança. Então, Cristo vai voltar para os que já morreram. Versículo 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Todos que morreram em Cristo, quando Jesus voltar nas nuvens no arrebatamento, esses ressuscitarão do sepulcro e receberão um corpo glorificado, semelhante ao corpo do Salvador. A alma, esse que está já na presença de Deus, vai se juntar com o corpo, e esse corpo vai ser revestido da glória de Deus e vai ficar eternamente na presença de Deus. Esse pó que ficou na terra, que não vale nada, um dia terá a mesma glória do Salvador. É a promessa dada para aquele que já morreu em Cristo Jesus, que já partiu, que já está na presença de Deus, mas um dia receberá esse corpo glorioso e terá a glória do Salvador. Ele voltará também para os vivos, versículo 15. Os que ficarem vivos para a sua vinda não precederão os que dormem. Versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá com alarido, com trombeta de arcanjo de Deus. E os que morreram, hoje o meu espírito vai ser transformado no mesmo corpo do Salvador. E aí vai ficar isento do pecado. O pecado não terá mais poder porque vai estar na presença de Deus. Então o vivo também deve esperar o arrebatamento. Não vai experimentar a morte física, é uma promessa da palavra de Deus, mas ele tem que estar pronto. Então o arrebatamento, irmã, ele é falado aqui nesse versículo, somente aqui nesse versículo, não há mais parte da Bíblia que fala a expressão arrebatamento, mas existem outras expressões similares que dão a entender sobre o arrebatamento. 1 Coríntios 15, 54 fala lá, num piscar de olhos, no abrir, no fechar dos olhos, nós seremos transformados. É o arrebatamento, é a transformação do corpo. Nesse momento, nós receberemos corpo glorioso. Então, é a promessa de voltar para os vivos também. Agora, nós precisamos estar vivendo de forma a dar glória a Deus dia a dia, para quando esse dia maravilhoso chegar, nós não sejamos pegos repentinamente, como vem o ladrão e não avisa, para não sermos envergonhados. Não haverá aviso, mas fique preparado, vai ser repentino. O arrebatamento é a promessa da palavra do Senhor para quem é vivo. E um detalhe, irmãos, a coisa mais importante, versículo 18, 17, final. Estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. Então, isso é a comunhão eterna do salvo em Cristo. Assim como nós temos comunhão hoje aqui nesse culto ou pela internet, nós vamos ter uma comunhão eterna com o nosso Salvador. É a promessa da palavra de Deus. Então, é essa a nossa expectativa, é essa a certeza que nós temos pela palavra do Senhor. Então, nós como salvos não podemos ver de forma desleixada, precisamos remir o tempo dia a dia, anunciando a palavra de Deus. Nós recebemos, versículo 8, o poder do Espírito para ser testemunha na Judéia e em Samaria até os confins da terra. Aonde Deus nos coloca, nós precisamos testemunhar dessa verdade. Salvação e a promessa da volta do nosso Salvador. É o desafio para nossas vidas, irmãos. Nós não podemos ser encontrados fazendo coisas que não seja de uma testemunha do verdadeiro Jeová, do verdadeiro Deus, porque nós somos salvos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Como isso? 1 Pedro 3,15, santificai a Cristo na minha e na tua vida. Viva de forma a santificar. Tenha um coração cheio daquilo
quando alguém pedir a razão da nossa fé, nós possamos estar preparados para, com mansidão, dar razão do temor que há em nós, que é a nossa fé no nosso Salvador. Então, irmãos, o nosso Senhor está no céu. Ele está na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele se manifestou, ele ressuscitou, ele veio num corpo glorificado, se apresentou para essas testemunhas e hoje está na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Efésios 1:20, Hebreus 8:1, a majestade do Senhor se manifestou. Hebreus 9:15, ele é mediador de um novo testamento. Então ele veio para fazer aquilo que aqueles sacrifícios da lei eram incapazes de fazer. Com seu sacrifício único na cruz, ele fez aquilo que realmente Deus aceitou para perdoar eternamente o pecado de todo aquele que... E ele está à destra do Pai Todo-Poderoso, intercedendo por todo aquele que buscá-lo para confessar seu pecado, para ser purificado, para ser transformado pelo sangue desse Salvador. E nós, salvos em Cristo Jesus, ele está à destra de Deus, esperando que nós possamos, em nome dele, apresentarmos as nossas petições, as nossas angústias, as nossas necessidades, as nossas alegrias, as bênçãos que ele tem nos dado, para que ele possa interceder por nós e receber a glória devida diante de Deus Todo-Poderoso. Hebreus 4, 14 a 16 e Hebreus 7, 25. Então, Cristo tem poder, irmãos. Todo o poder foi dado para ele e ele nos deu o poder. Por quê? Porque ele nos salvou, ele nos dá o seu Espírito para viver no presente tempo de forma a aguardarmos a volta do nosso Salvador, vivendo de forma a remir o tempo, de forma irrepreensível, de forma santa, aguardando o retorno de nosso Senhor e Salvador. Não perca de vista, tu como salvo em Cristo Jesus, o teu corpo pertence ao Senhor, porque o Espírito do Senhor habita no teu corpo. Então a minha atitude, a tua atitude como salvo deve ser de dar glória a Deus e ensinar as pessoas que olham para mim, para a tua vida, de que elas também possam crer nesse Salvador, para que elas possam ter essa mesma glória refletida por esse Espírito que habita nela, pelo Salvador que morreu na cruz pelos pecados. Então seja obediente à palavra de Deus, não dê desculpas, se prepare dia a dia para o retorno do Salvador. E aquele que não crê em Jesus Cristo como Salvador, que nos assiste pela internet, meu convite é para que tu possa nos procurar e nós, à luz da palavra de Deus, vamos te mostrar como tu pode crer primeiro no Salvador e esperar essa promessa do retorno desse Salvador. Se prepare, o Senhor está voltando. E se tu não crê nele como Salvador, tu estando vivo, tu vai procurar os crentes que tu conheceu e não vai encontrar. E tu vai ficar aqui nesse mundo, num período difícil, de grande tribulação, de perseguição, para que tu, se for confessar Jesus Cristo como Salvador, vai ter que sofrer muito. Então evite esse sofrimento. Receba Jesus Cristo como Salvador. Se prepare para que ele possa, quando retornar, te receber nos céus. Porque aceitou o sacrifício e o perdão dos teus pecados na cruz quando ele morreu. Ti por mim. Que Deus receba a devida glória através da nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, por ela é clara, ela é direta. Tu faça a obra em cada coração. Coração nós, crentes, ó Deus, que possamos viver cada dia, cada momento, como se fosse esse de nos apresentarmos na tua presença, ó Deus. Seja através da morte, seja através do arrebatamento, como tu tem prometido a palavra, voltar para nos levar. Não sejamos encontrados infiéis. E aquele que ainda não crê em Salvador, que possa se preparar, ó Deus, esse dia glorioso, aceitando o teu sacrifício na cruz, morrendo pelos pecados, ressuscitando ao terceiro dia para dar vida eterna. A tua palavra não volte vazia, mas faça a obra em cada coração. Em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém.